Olá! Nessa unidade de aprendizagem, vamos trabalhar lei penal no espaço. Vamos iniciar com uma pergunta provocadora. Em que lugar um crime deve ser praticado para que haja processo e julgamento no Brasil? Bom, esse tema tem como regra geral a ideia de territorialidade. Então, a primeira resposta que se pode dar à nossa pergunta provocadora é no território nacional. A jurisdição criminal brasileira está relacionada principalmente aos crimes cometidos no território nacional. O conceito de território nacional, para fins penais, atenção, está lá no artigo 5º do Código Penal. Lá você vai ver que, para fins penais, considera-se território nacional todo o espaço de terra entre as nossas fronteiras, a coluna de ar acima desse espaço de terra, o nosso mar territorial e também, numa extensão para fins penais, os navios ou aeronaves públicos, por exemplo, da nossa marinha, da nossa aeronáutica, ou a serviço do governo brasileiro, por exemplo, um avião particular que seja usado, alugado pelo governo federal para transportar o presidente da República em uma missão governamental. Ok? Então, tudo isso é território nacional para fins penais. Ok. Atenção. Quando a gente trabalha a ideia de territorialidade, é muito importante saber se um crime é cometido no território nacional quando ele inicia a execução no Brasil, mas o resultado ocorre fora do Brasil, ou, ao contrário, quando a execução se inicia fora do território nacional e o resultado acontece no Brasil ou deveria acontecer no Brasil, na hipótese de tentativa, tá? São os chamados crimes à distância. Então, o que é crime à distância? É aquele que tem essa natureza de transnacionalidade. A execução começa aqui e termina lá fora, com o resultado lá fora, ou vice-versa, tá? Nesses crimes à distância, se a execução acontece aqui e o resultado lá fora, ou a execução lá fora e o resultado aqui, ou deveria acontecer aqui, se for um crime tentado, considera-se esse crime cometido no território nacional. Isso é o princípio da ubiquidade, tá? Então, em relação aos crimes à distância, o nosso código adota no artigo 6º o princípio da ubiquidade. Em qualquer caso desses que eu elenquei, o crime será considerado como cometido no território nacional. Ok, vamos prosseguir. Atenção, não erre. Quando a gente fala em território nacional, né, vem logo à nossa mente aquela ideia equivocada de que as embaixadas de outros países no Brasil são território desses países e que, portanto, os crimes aí cometidos não seriam crimes cometidos no território nacional. Essa é uma ideia equivocada. Tá? As embaixadas são invioláveis nos termos da Convenção de Viena, mas isso não significa que elas sejam território de outros países que representem, ok? Vamos lá. Bom, então, regra geral é a de que os crimes praticados no território nacional serão julgados pela Justiça criminal brasileira. Ok. Mas também é possível, excepcionalmente,
que a nossa justiça criminal julgue crimes cometidos fora do território nacional. É o que se chama de extraterritorialidade, tá? Então, a regra geral para a jurisdição criminal brasileira é a territorialidade. Excepcionalmente, haverá extraterritorialidade. Julgaremos crimes cometidos fora do Brasil. Essas hipóteses de extraterritorialidade estão previstas no artigo 7º do Código Penal, tá? Vamos lá. No artigo 7º, inciso 1º, nós temos as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, qualquer das hipóteses ali previstas, se efetivamente ocorrer, exemplo, um atentado contra a vida do presidente da República, em qualquer lugar em que ocorra, tá? E independentemente do advento de qualquer outra condição, além da realização dessa conduta no exterior, haverá processo e julgamento no Brasil. Então, o inciso 1º do artigo 7º trata da extraterritorialidade incondicionada, tá? Todas essas hipóteses do artigo 7º, inciso 1º, todas as letras desse inciso 1º, albergam o chamado princípio da defesa real ou da proteção. O que significa esse princípio? Esse princípio justifica a intervenção da jurisdição criminal brasileira, apesar do crime ser cometido fora do Brasil, em razão da importância do bem jurídico tutelado. Aqueles bens jurídicos, vida do presidente da República, a administração pública, aqueles bens jurídicos são especialmente importantes e justifica-se que, quando violados, mesmo no exterior, haja processo e julgamento no Brasil. Então, o princípio da defesa real ou da proteção é o inspirador de todas as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Apenas na letra D há uma controvérsia. Qual? Nessas hipóteses de genocídio com o agente domiciliado no Brasil, alguns autores enxergam ali o princípio da justiça universal, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, e alguns autores bem minoritários falam em um princípio do domicílio, que, na verdade, não é utilizado pela doutrina mais autorizada, ok? Princípio do domicílio consideraria o quê? O fato do sujeito ser residente no Brasil, mas não é isso que está em jogo aí. O que está em jogo é a importância do bem jurídico tutelado. Então, a posição majoritária vê, nas 4 hipóteses, a adoção do princípio da defesa real ou da proteção na extraterritorialidade incondicionada. Ok, vamos adiante. Já as hipóteses do inciso 2 do artigo 7º configuram a chamada extraterritorialidade condicionada, ou seja, não basta que o fato descrito no dispositivo legal ocorra no estrangeiro. Além dele ter que ocorrer, por exemplo, um brasileiro mata alguém nos Estados Unidos, é uma hipótese do artigo 7º, inciso 2. Além disso acontecer, para que haja processo e julgamento no Brasil, também tem que ocorrer todas as condições do parágrafo 2º do artigo 7º. Por isso que se diz que essa extraterritorialidade é condicionada. Condicionada a quê? Ao advento de todas essas condições, ok? Pois bem, no artigo 7º, inciso 2, a gente tem a previsão, ou melhor, a gente tem a concretização de 3 princípios importantes em tema de extraterritorialidade. O primeiro é o da nacionalidade ativa. O que é isso? Haverá jurisdição penal brasileira sempre que
esse crime cometido no estrangeiro for cometido por um brasileiro. Nacionalidade ativa. Então, se um brasileiro comete um crime no estrangeiro, pode haver processo e julgamento no Brasil se preenchidas as condições do parágrafo 2º. A outra hipótese é o princípio da justiça universal, é a da letra B, ok? No princípio da justiça universal, o que está em jogo? Alguns bens jurídicos, embora não sejam nacionais, né, não tenham uma relação direta com o Brasil, né, como acontece no princípio da defesa real ou da proteção, alguns bens jurídicos têm uma importância internacional, tá? E para essas hipóteses é necessário uma cooperação entre países para que haja o combate a esse tipo de criminalidade. Tá? Então, nessas hipóteses, que são sobretudo hipóteses de criminalidade transnacional, nessas hipóteses especialmente graves, em que há um interesse internacional, haveria, então, uma possibilidade de julgamento no Brasil, em razão de tratados ou convenções internacionais, de delitos que não foram cometidos no Brasil, não tem sujeito ativo brasileiro, não tem sujeito passivo brasileiro, mas que tem essa importância internacional materializada através de tratados internacionais de que o Brasil faz parte. Ok? Então, essa é a ideia de justiça universal. Exemplo, apoderamento ilícito de aeronaves. É uma hipótese em que se materializou esse princípio da justiça universal através de tratados a que o Brasil aderiu. Tá certo? Ok. E a última hipótese é o princípio da representação. Tá? O princípio da representação é aquele previsto na letra C, que trata de uma atuação subsidiária da justiça penal brasileira. Como, Ana Paula? Bom, se um crime for cometido em um navio de bandeira brasileira, mas em mar territorial americano, e esse navio, se ele for um navio privado, porque se ele for público, ele é território nacional. Mas se ele for privado e estiver em mar territorial americano, quem julgará esse delito será a Justiça Criminal Americana. Porém, se essa justiça nada fizer, na hipótese de inércia, então torna-se possível uma atuação subsidiária da jurisdição criminal brasileira, desde que cumpridas todas as condições do parágrafo 2º, e uma delas é que esse agente desse crime ingresse em território nacional depois do crime, ok? Então, temos aí esses 3 princípios no inciso 2, na extraterritorialidade condicionada: nacionalidade ativa, justiça universal e representação, ou alguns chamam de bandeira também. Ok? Tudo bem. Bom, então, repetindo, todas as hipóteses do artigo 7º, inciso 2, que são hipóteses de extraterritorialidade condicionada, dependem, para que haja processo e julgamento no Brasil, do advento das condições do parágrafo 2º do artigo 7º. Atenção para um conteúdo importante. Qual é a natureza jurídica dessas condições? Nós temos lá várias condições no parágrafo 2º. Vamos lá, pessoal. Para saber isso, você precisa saber distinguir condições de procedibilidade de condições objetivas de punibilidade. Condições de procedibilidade têm natureza processual, ou seja, além das condições genéricas ao exercício do direito de ação, né?
Legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir. Nós teríamos mais uma condição para o exercício do direito de ação em alguns casos. Tá? Exemplo, a representação na ação penal pública condicionada. Ok? Como é um tema processual, né? Se o juiz nega a existência de uma condição de procedibilidade, essa decisão não faz coisa julgada material e o processo pode ser renovado se houver a satisfação dessa condição. Ok? Já as condições objetivas de punibilidade, não. Elas são condições que se colocam entre o cometimento do delito, a ação típica, ilícita e culpável e a punibilidade. Tá? Então, nesse caso, são condições que, excepcionalmente, condicionam a punibilidade de um crime ao advento de algo, que algo aconteça. Exemplo, na sentença declaratória de falência, só haverá um crime falimentar punível se houver, ou melhor, nos crimes falimentares, só haverá um crime falimentar punível se houver o advento de uma condição, que é a sentença declaratória de falência. Então, como as condições objetivas de punibilidade dizem respeito à punibilidade, que é mérito em matéria penal sempre, toda decisão sobre punibilidade é uma decisão de mérito, tá? Uma decisão judicial que negue a existência de uma condição objetiva de punibilidade é uma decisão de mérito. Ok? Faz coisa julgada material. Ana Paula, qual é a situação dessas condições do parágrafo 2º? Segundo a posição prevalente na doutrina, só a letra A do parágrafo 2º, entrar o agente no território nacional, será uma condição de procedibilidade. Todas as demais são condições objetivas de punibilidade. Ok. Vamos prosseguir. No parágrafo 3º do artigo 7º, nós também temos a previsão de jurisdição criminal brasileira quando a vítima é brasileira. A vítima de um crime no exterior é brasileira. Mas aí, nesse caso, além de todas as condições do parágrafo 2º, a gente ainda vai precisar preencher as condições do parágrafo 3º para que haja essa persecução penal no Brasil. Então, é uma hipótese muito remota a de que todas essas condições estejam preenchidas. Ok. Um detalhe importante é que, nesse caso do parágrafo 3º, a gente tem adotado, então, o princípio da nacionalidade passiva. O princípio da nacionalidade se divide entre ativa e passiva. Ok. Competência, pessoal, porque quando a gente fala em lei penal no espaço, a gente fala em jurisdição criminal brasileira, mas não estamos falando de competência. Qual é o juiz aqui dentro do Brasil que vai julgar? Tá? E agora algumas dicas rápidas sobre competência, que não é o nosso tema principal, é um tema processual, mas que tem uma relação direta com o que a gente está trabalhando. Então, se o crime é cometido a bordo de navio ou aeronave, ou se houver internacionalidade, que são hipóteses comuns aqui, a competência é da Justiça Federal, tá? Mas aí, pessoal, não é qualquer navio. Tá? O que o STJ diz é que navio que gera a competência federal é só um navio de grande porte, tá? Que está ancorado em porto brasileiro, mas em situação de deslocamento internacional ou apto a fazê-lo, tá? Então, não é qualquer embarcação que, se um crime for cometido ali dentro, vai gerar a competência da Justiça Federal. Em se tratando de aeronaves, não, tá? A competência vai ser federal, mesmo quando a aeronave estiver em terra. Jurisprudência, então, pessoal.
O fato de o crime ser cometido por brasileiro no estrangeiro, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, porquanto não teria ofendido bens, serviços ou interesses da União. Então, atenção, se o crime é cometido a bordo de navio ou aeronave, se ele é internacional, você tem uma previsão constitucional para a competência da Justiça Federal. Mas a simples extraterritorialidade não é causa de competência da Justiça Federal. Então, quem vai julgar isso é o juiz estadual. E podemos finalizar por aqui.